Vamos analisar aqui um exemplo do cálculo do potencial escalar magnético. Vamos obter esse potencial para um filamento conduzindo corrente. Vamos supor um filamento infinito conduzindo corrente, que eu chamarei de I, definindo uma representação cilíndrica com Z ao longo deste filamento. Teremos então os versores ρ e φ perpendiculares. Nós já calculamos o campo magnético originado por esse filamento, que é dado por corrente sobre 2π vezes a distância até esse filamento na direção φ, ou seja, o campo é tangencial. Nós queremos escrever este campo em termos de um potencial escalar magnético, ou seja, H seria igual ao negativo do gradiente deste potencial. Nós estamos em coordenadas cilíndricas, então precisaremos da expressão para o gradiente nesta representação. Assim, o gradiente do potencial escalar magnético será dado por derivada deste potencial com relação a ρ na direção ρ, mais 1 sobre ρ, derivada desse potencial com relação a φ na direção φ, mais a derivada desse potencial com relação a z na direção z. Porém, nós temos que o campo magnético possui apenas a componente φ. Então, as componentes do gradiente do potencial magnético em ρ e em z devem se anular. Ou seja, devemos ter como primeira condição que a derivada com relação a ρ, que é igual à derivada com relação a z, será igual a zero. E ficamos, então, com o gradiente do potencial magnético dado como 1 sobre ρ de φ na direção φ. Agora eu estou usando o sinal de derivada total. Vamos comparar esta expressão, então, com o campo magnético, que é dado por I sobre 2πρ na direção φ, deverá ser igual ao negativo do gradiente do potencial escalar magnético, ou seja, menos 1 sobre ρ de Vm de φ ao longo de φ. Vamos considerar aqui apenas as intensidades, visto que temos apenas componentes em φ. Dessa forma, I sobre 2πρ vai ser igual a menos 1 sobre ρ de Vm de φ. Vemos que temos ρ no denominador em ambos os lados da equação. Nós podemos então cancelá-lo. Ficaremos com I sobre 2π igual a dVm de φ. Fazendo a integração, que é extremamente simples, ficamos com o Vm em um dado ângulo φ será igual ao Vm para φ igual a zero, menos I sobre 2π multiplicando φ. Vamos tomar como referência, aqui eu estou visualizando o filamento com a corrente saindo do plano da folha. Este é o nosso versor Z e teremos o versor φ referente a um dado ângulo φ. Eu vou adotar como referência que Vm para φ igual a zero é zero, portanto, nosso Vm de φ será igual a menos I sobre 2π ao longo de φ. Então, vemos que o nosso potencial escalar magnético depende apenas de φ, não vai depender da distância em que eu me encontro do fio e aumenta linearmente com a abertura angular φ. Porém, φ é uma variável angular. Nós podemos ter para o mesmo ponto, por exemplo, este aqui, que eu tomei como eixo de referência para φ, o potencial escalar magnético com valores distintos. Eu posso considerar, nesse caso, φ igual a zero, então eu obtenho zero. Porém, eu posso considerar também que eu dei uma volta completa e tenho agora φ igual a 2π. Substituindo 2π em φ, eu ficarei com menos I.
Ou posso considerar que eu dei 2 voltas completas e agora eu tenho φ igual a 4π, nos fornecendo um potencial escalar nesse ponto igual a menos 2i. A solução para que não ocorra esse tipo de ambiguidade é limitar o domínio de validade do potencial. Diremos que esse é o potencial para 0 menor ou igual a φ, que será menor do que 2π. Ao contrário do que tínhamos para o potencial eletrostático, para o potencial escalar magnético, nós podemos ter um ponto associado a vários valores de potencial. Assim, nós precisamos limitar artificialmente o seu domínio. Isso significa que o potencial escalar magnético não é unívoco. Por que isto ocorre? É exatamente pelo fato de o campo magnético não ser conservativo. No caso do campo eletrostático, se nós temos uma região imersa em um campo elétrico e eu tomo a integral de linha entre 2 pontos A e B deste campo, esta integral independe da trajetória. Eu posso tomá-la ao longo de uma trajetória C ou de uma trajetória C' qualquer. O resultado será sempre o mesmo. E, em particular, se A e B coincidem, eu estou voltando ao mesmo ponto, ou seja, estou lidando com uma integral fechada em um circuito C, essa integral vai se anular. Porém, nós vimos que o campo magnético, isso não acontece. Se eu tenho uma região imersa em um campo magnético, a integral fechada deste campo magnético será igual à corrente englobada por esse circuito C. Essa é exatamente a lei de Ampère. O que significa que, dados 2 pontos A e B, se eu tomar a integral de linha de A até B do H ao longo de um circuito C, será diferente da integral de A até B de H, produto escalar com dl, ao longo de um circuito C'. E, por sinal, esta integral define a diferença de potencial escalar magnético ao longo de um circuito C entre os pontos A e B, e esta segunda integral define a diferença de potencial escalar magnético entre os pontos A e B, tomando um circuito C'.